dia, leitores do Bahia Notícias. A gente está aqui para mais uma live do BN. Eu sou Ulisses Gama, repórter de esportes do BN. E vamos aqui falar sobre essa volta do futebol, semana de retorno aí das partidas aqui na Bahia. Vamos ter aí a Copa do Nordeste na quarta-feira. Vai ter Bahia e Náutico, vai ter Vitória e Botafogo da Paraíba. E a gente vai entrevistar hoje aqui o lateral esquerdo Juninho Capixaba do Bahia. Daqui a pouco ele vai aparecer aí para falar com a gente. Mas enquanto isso vocês vão chegando, vão se organizando aí para mais uma live aqui do Bahia Notícias, certo? Vale acompanhar aí a cobertura da dupla Bavi na nossa coluna de esportes. Vai ser uma semana com certeza muito movimentada, de muita informação, então com certeza vai valer a pena. Apesar desse momento complicado ainda, né? Muitos casos, muitas mortes por conta do coronavírus aqui no Brasil. Mesmo assim, os clubes estão aí retornando para as partidas. Vamos lá, galera, mandando um alô aqui. Joana Angélica, Mariane Matos, acenando, todo mundo mandando um alô. E daqui a pouco a gente vai começar com o Juninho Capixaba, que voltou ao Bahia esse ano, tem 23 anos, foi revelado na base do Bahia, teve uma passagem por Corinthians, depois por Grêmio, e nesse ano aí está de volta ao time comandado por Roger Machado, que vem aí se preparando para voltar. O jogo contra o Náutico na próxima quarta-feira vai ser às 8 horas em Pituaçu, e o Bahia já está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste, já está garantido aí, vai cumprir aí essa última partida com a chance de terminar na liderança do Grupo A. Então vai ser aí já está garantido, então como não tem mais a questão da vantagem, vão ser partidas únicas, vai ser partida única nas quartas de final, na semifinal e na final, não vai ter muita diferença essa questão da vantagem da classificação. Então vai ser mesmo aí, o Bahia vai cumprir tabela nessa última rodada. Estamos aqui esperando o Juninho chegar, enquanto isso o pessoal vai chegando, Tony Leão, Filho Franco, Letícia Santos, Elizabeth Salles, Ana Luísa Souza, o LC Rodrigues, a galera toda chegando aí, a Lucila Liliana, Eliana Medina, todo mundo aí entrando, dando uma acenada, enquanto o Juninho Capixaba não aparece aqui. Estamos esperando ele chegar, a gente poder bater esse papo, né? Falar sobre essa volta dele ao Bahia, como é que ele está vendo esses treinamentos aí, esse retorno aos treinamentos, né? Desde o dia 16 de junho, que a equipe tricolor vem treinando, vem trabalhando, né? Pensando nesse retorno, pensando nessa volta do futebol. Os jogadores vêm cumprindo aí um protocolo rígido para poder evitar a contaminação da doença, e estão aí nos preparativos finais. A equipe treina hoje à tarde no CT Evaristo de Macedo. É o penúltimo treino antes da partida. Amanhã tem mais um treino também no CT Evaristo de Macedo para esse jogo aí contra o Náutico. Estamos aqui acompanhando a galera acenando. Adelba Salvador, Ezeri Ribeiro, Fran Barbosa Souza, Terezinha Correia, todos aí sejam bem-vindos, cheguem junto, vamos acompanhar aí mais essa live do BN. Souza Gutenberg, Diego Pacheco também entrando, Ivaval 12, Jaque Costa, Suzy também entrou, Nanda Gordilho acenou aí também, um abraço, todo mundo aí aguardando mais uma live do BN. Então, gente, o Juninho Capixaba, ele recentemente foi colocado em estudo entre os 25 jovens considerados promissores. Foi um estudo da Instat, que é uma empresa russa de análise de desempenho, e ele foi colocado aí junto com o João Pedro, lateral direito do Bahia, foi colocado aí entre esses nomes. E aí prova aí a qualidade do time do Bahia, que conta com bons jogadores aí para essa sequência da temporada. Lembrando que também essa vai ser a semana da volta do Campeonato Baiano. Um dia depois do jogo contra o Náutico vai ser a vez de enfrentar o Atlético de Alagoinhas. Então, com certeza vai ser intenso para o torcedor que
tá ansioso para essa volta do futebol. Não vai faltar jogo. O técnico Roger Machado vai ter muito trabalho pela frente. Afinal, o time de transição do Bahia teve que acabar por conta da pandemia, questão de contenção de gastos, e com isso vão ter muitas mudanças no elenco do Bahia. Alguns jogadores da base vão estar integrando o elenco principal, e com isso o Bahia vai ter que se virar entre Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, e ainda tem o Campeonato Brasileiro que está chegando, marcado para o final de semana do dia 9 de agosto. Estamos aqui acompanhando a galera chegando. Bernardo Mendonça, Lucias Gonçalves, um abraço. Bom dia, Nilvano Ninho. Todo mundo aí acompanhando mais uma live do BN. Vou dar uma conferida aqui com o pessoal do Bahia para saber onde está Juninho Capixaba. Vitor Tamar, que é assessor de imprensa do Bahia, tá. Ele entrou, só que. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhadinha. Não tá aqui. Não, ainda não entrou aqui o Juninho Capixaba. Estamos aqui aguardando a chegada dele para a gente poder começar essa live, né? Falar com ele. Ele que é provável titular dessa partida contra o Náutico. Essa volta do futebol, como a gente já vem falando, a gente já vem mostrando aí no Bahia Notícias como tem sido toda essa rotina, todo esse trabalho de olho na volta das partidas, ainda em meio à pandemia. Todo mundo, inclusive tem sido uma discussão grande, a gente inclusive já postou aqui nas nossas redes sociais uma enquete, qual a sua opinião, se é o momento, se não é o momento da volta do futebol. Inclusive, se vocês quiserem opinar, fiquem à vontade, mandem aí qual a opinião de vocês, se é o momento, se não é o momento, fiquem à vontade. Resenha Esportiva Ipiaú, Maria Célia Conceição, Bernardo Mendonça já mandou um alô aí. Estamos aqui aguardando a chegada do Juninho para falar. Olha ele aqui, ele já está aqui na área. Vou aceitar agora. Olha ele aí. Bom dia, Juninho. Bem-vindo aqui à live do BN, cara. Bom dia, irmão. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Tudo ótimo, na medida do possível, Juninho. Vamos aqui começar esse papo, cara. Depois de tanto tempo parado, né? Tanto tempo fazendo treinamento de casa, tendo que esperar, né? Por causa desse momento da pandemia. Finalmente está chegando a hora, né? Tá ansioso? Cara, para dizer a verdade, um pouco. Não tem como não estar ansioso nesse momento, depois de quase 120 dias aí, nessa parada da pandemia. A gente acompanhando o futebol voltando no país, nos países vizinhos da gente e outros países um pouco mais longe também, mas agora, concreto, aqui no nosso país vai voltar o futebol, isso nos deixa muito felizes. É algo que não só nós, jogadores, nós do meio do futebol, estávamos sentindo falta, mas como as pessoas normais também estavam sentindo. E me sinto muito ansioso, sim, não vejo a hora de chegar 8 horas da noite na quarta-feira, estar dentro de campo e matar essa saudade. Juninho, como é que vai ser esse negócio para você de jogar sem a torcida? A gente sabe que a gente tá assistindo jogos na Europa, você costuma também assistir partida, você é fominha de bola, que eu sei, e a gente tá vendo as partidas sem torcida, um silêncio, às vezes algum clube ou outro coloca um sistema de som ali para dar uma maquiada nesse silêncio. Como é que vai ser para você essa experiência? Cara, eu no jogo do América já senti uma diferença assim muito elevada. Acho que esse clima da torcida faz muita falta para nós que é atleta. A gente entra em campo ali já sabendo que vai pegar um estádio lotado, muitas das vezes sim, muitas das vezes não, mas já entra sabendo que vai ter uma cobrança, já vai ter um clima gostoso para jogar, e entrar em campo sem torcida com certeza vai ser muito diferente agora, mas creio eu que desde aquele jogo do América a gente se adaptou bem ao jogo e nos comportamos muito bem, que não vai ser tão diferente para nós. Verdade, verdade. Para quem não lembra, gente, o Bahia jogou com a América de Natal de portões fechados, mas tava já a pandemia estava mais ou menos no começo, mas no caso do América
teve uma situação em que o clube foi punido e teve que jogar de portões fechados. Aí logo depois estourou a pandemia e o futebol foi paralisado. Juninho, o futebol está voltando no meio de um momento onde ainda há casos, ainda há muitas mortes por conta do coronavírus. E na semana passada surgiram muitas informações sobre o Náutico, adversário do Bahia na quarta-feira. Alguns jogadores contaminados pela doença. Fica alguma preocupação? Fica algum receio? Como é que está essa conversa sobre os casos do Náutico? Cara, eu particularmente ainda não entrei em assuntos como esse dentro do clube, mesmo porque foi novidade para mim, tá explicando esses casos de Covid. Acho que ontem eu estava assistindo o jogo do Náutico, inclusive. Era o único jogo que passava no Premier às 4 da tarde. E como eu gosto de ver futebol, eu estava assistindo. E também para olhar um pouco do time deles, que é muito importante para nós depois desse tempo todo, para ver como eles voltaram. E, cara, para te falar a verdade, preocupa sim. Eu acho que nesse tempo todinho, nesses quase 120 dias, a gente tem se cuidado bastante. Para vocês verem, a gente não tem nenhum caso de Covid. Todas as expectativas que botaram em cima da gente foram superadas. Eu acho que todos passaram essa pandemia se cuidando bastante. Então, cara, para dizer que eu não estou preocupado, eu acho que vou estar mentindo. Estou sim muito preocupado. Mas creio eu que eles vão consertar esses errinhos que eles tiveram lá, que os atletas têm que estar sempre se cuidando. Eu acho que não só por causa da pandemia, mas os atletas de futebol são um dos que mais estão dispostos a isso. Tem muito meio de contato para pegar esse tipo de doença. Não só o Covid, mas hoje o que mais afeta a nós. Então, acho que vai ser resolvido. Creio eu que o Náutico vem para cá com os jogadores que não testaram positivo para a Covid e que vamos ter um jogo bem tranquilo e que não vai acontecer nada de mal com ninguém. Essa é a nossa expectativa, a nossa torcida, né, Juninho? O Bahia já vem realizando testes, já não tem caso já pela terceira vez seguida, só na primeira vez que teve. A CBF também fez uma testagem ontem, vai fazer também nos outros clubes da Copa do Nordeste. Eu quero saber do Juninho, como é que foi passar por esse exame do cotonete? Todo mundo fala que incomoda um bocado, como é que foi para você fazer? Cara, eu vou te falar, é muito incômodo para nós. Esse cotonetezinho aí bem chato que a pessoa que faz esse exame, meu Deus, chega até a chorar, pra você ter ideia. Quase a gente vomita, né, depois do exame, assim. Mas eu acho que já com tanta frequência a gente está começando a se acostumar. Mas eu acho que é muito bom para nós, a gente não tem que reclamar. É o exame que dá o resultado mais, acho que é o 100%, né? E para nós ali é muito importante, a gente tem que se acostumar e se adaptar o mais rápido possível. Juninho, o Bahia voltou em junho para poder treinar, para poder voltar a fazer os trabalhos presenciais. E vocês estão seguindo aí uma cartilha de recomendações. Quero saber de você, qual a recomendação mais complicada? Tem alguma coisa que vocês esquecem na hora? Como é que é essa questão da adaptação a todas essas recomendações? Com esses testes de Covid dando negativo, acho que para nós, em alguns momentos, acaba um ou outro dando uma relaxadinha, mas nós mesmos estamos pegando um no pé do outro, para que não haja nenhum tipo de contaminação ou suspeita. E na nossa vida pessoal, dentro de casa, a gente tem que estar se cuidando bastante, porque a gente às vezes tem aquela obrigação de ir numa farmácia, tem que ir uma obrigação num supermercado, então a gente tem que estar sempre se cuidando. E creio eu que todos os atletas, todos os funcionários que têm sido testados estão compreendendo bem e estão fazendo o que estão pedindo. Então acho que fora do clube, o mais importante para nós, o que mais tem sido cobrado para nós é isso. Fora do clube a gente tem que estar se cuidando muito mais que dentro. E ali a gente já sabe que estamos todos testados e que todos não estamos contaminados. Mas pode correr o risco de fora, num supermercado, numa farmácia, então a gente tem que se cuidar bastante. Como é que você tem visto a equipe nos treinamentos? A gente sabe que tem toda essa questão de ritmo de jogo, de reacostumar, foi muito tempo parado, mas como é que você tem avaliado a equipe nessa última semana de treinamento? Está preparada mesmo para entrar em campo? Como é que você avalia? Cara, não só a nossa equipe, mas acho que todas as equipes não estão preparadas 100% para entrar em campo, mas porque isso a gente vai adquirir com os jogos. Pela essa última semana de treinamento, os trabalhos que o Roger tem passado, um pouco campo mais aberto, a gente tem se comportado muito bem. Tanto a nossa equipe
entre aspas, titular, tanto a equipe reserva, porque tem acontecido diversas mudanças, a gente não sabe quem vai jogar ainda. Então, a gente tem se comportado bastante e os resultados dos treinos já tem mostrado que todas as equipes estão bem competitivas, tanto a, entre aspas, reservas, tanto a titular. Então, pelas últimas semanas, creio eu que vai ser muito, muito melhor do que o nosso início de uma pré-temporada. Eu acho que a gente vai estar se comportando muito melhor do que o início de uma pré-temporada. Juninho, você voltou ao Bahia nesse começo de ano, depois de uma experiência fora no Grêmio, no Corinthians. Queria ouvir de você como é que foi essa experiência, fala sobre a sua passagem no Corinthians, sobre sua passagem no Grêmio, como é que você viu aí essa passagem nos dois clubes? Cara, para ser sincero, as minhas duas passagens, vou falar a primeira do Corinthians, foi uma passagem de muito aprendizado para mim. Acho que era muitas coisas novas aconteceram para mim naquele ano de 2018. Então, foi muito mais aprendizado para mim do que realmente uma passagem. Espero que talvez um dia volte para novamente ter essa oportunidade para poder mostrar realmente o que é o Juninho Capixaba. E eu acho que no Grêmio eu me comportei já muito melhor. Eu acho que eu já estava um pouco mais maduro com esse aprendizado do Corinthians. E no Grêmio eu comecei a viver coisas boas, coisas novas, como o meu primeiro gol como profissional e diversas outras coisas. Eu acho que foram passagens para mim que me ajudaram bastante e que hoje eu retornando ao Bahia, mesmo que sendo como empréstimo, volto muito mais preparado, volto muito mais, acho que, não sei a palavra certa para usar, mas pronto para estar suprindo essa necessidade do clube. Então, acho que foi muito mais aprendizado nessas duas passagens do que uma passagem para mim falar que foi isso, foi aquilo. Então, eu considero como um aprendizado para mim. O Renato Gaúcho, que você trabalhou no ano passado no Grêmio, já teve no Bahia, teve uma passagem no Bahia. Eu não era setorista ainda nem imaginava em fazer jornalismo nessa época. Aí eu tenho essa curiosidade de saber como é que é trabalhar com o Renato Gaúcho, como é que ele é resenha, ele é boleirão mesmo, como é que é o trabalho com ele. Cara, trabalhar com o Renato para mim foi muito bom. Eu peguei treinadores de diversas formas de trabalho, como o Carille, quando eu cheguei no Corinthians, é um treinador que treinava o time um pouco mais tático do que mais leve. O Renato já treinava o time um pouco mais leve, já soltava mais a gente. E era assim um cara muito boleirão, muito brincalhão. Acho que a gente se divertia bastante com ele. Acho que para mim, pô, aprendi bastante coisa com ele. Creio eu que peguei coisas boas, tipo, assimilei bastante o que ele me passava nos momentos e como atleta também ele conseguiu me ajudar bastante. Para quem não conhece a história do Juninho, o Juninho saiu da base do Bahia. E na base do Bahia ele era meia, ele não era lateral, ele era meia, jogava de meia depois que o Haroldo Moreira colocou ele de lateral esquerdo e ele subiu para o profissional do Bahia como lateral esquerdo. Juninho, como é que foi essa questão de adaptação? Você que era um jogador um pouco mais à frente, como é que tem sido? Ainda é uma adaptação, não deixa de ser, né? Até porque tem a questão da marcação, tem toda a questão de ficar atento ali também atrás. Como é que tem sido, como é que foi essa mudança e como é que está sendo esse processo? Cara, na época o Haroldo e o Charles me pegaram de surpresa, para te falar a verdade. Eu já tinha jogado numa escolinha de futebol para lateral esquerdo e outras posições, mas era a posição que eu mais destacava naquela época, era meio campo. Então, para mim foi uma novidade muito grande, mas depois de um certo tempo eu comecei a assimilar aquilo como uma oportunidade para minha vida, que é o sonho de todo atleta da base se tornar profissional. Então eu creio que eu aprendi com os dois, tanto quanto o Haroldo quanto o Charles naquela época, e os dois foram me ensinando de pouco a pouco para que eu me formasse um jogador profissional. E de pouco a pouco eu fui pegando, assimilando e me joguei de cabeça, cara, porque era uma novidade. E logo após ter o Haroldo me chamado, conversado comigo, na semana seguinte, se eu não me engano, surgiu uma oportunidade para mim no profissional de estar indo no banco de reservas contra o Botafogo. Cara, eu fui pego de surpresa, mas como eu já havia jogado, eu falei, eu vou jogar o que eu sei, seja o que Deus quiser. E fui, entrei de cabeça e eu acho que deu certo. Sou muito grato ao Haroldo, sou muito grato ao Charles, que foi eles que me descobriram ali. E, poxa, cara,
onde eu me revelei, onde eu pude aprimorar tudo e me tornar o atleta que eu me tornei hoje foi ali. Então, tem que ser muito grato a eles. E agora, Juninho, trabalhando com o Roger, que foi lateral esquerdo, anos e anos como titular no Grêmio, Fluminense, entre outros clubes. Como é que está sendo essa troca de ideias com o Roger, que foi tão bem sucedido como lateral esquerdo? Ele pega mais um pouquinho no seu pé, como é que é isso? Cara, o Roger para mim tem sido, se não o melhor, um dos melhores treinadores, pelo fato dele ser o cara que jogou na minha posição. Então, o Roger me dá muito feedback, o Roger me cobra bastante diversas coisas, que ele tem a visão, ele já passou por aquilo, então eu tenho que escutar porque eu sei que ele sabe o que está falando. Então, o fruto do meu trabalho de 2020 está sendo bem realizado, isso eu tenho que agradecer também ao Roger, porque detalhes que outros treinadores não haviam me falado, o Roger hoje tem me falado bastante, tem conversado comigo, faz isso, faz aquilo, dessa forma. Quando tá errado, ele para, me corrige. Quando tem que brigar, ele briga. Então, cara, eu só tenho a agradecer, porque ele me trata como se fosse um filho dentro de campo, e para mim, como não era lateral, tem que abaixar a cabeça e escutar sempre, porque eu sei que ele dá certo. E olhar a carreira que o Roger teve foi uma carreira muito, vou falar triunfal para não falar vitoriosa. Foi muito triunfal. Acho que foi uma carreira muito bem sucedida. Eu vendo da minha maneira assim, então só tenho a agradecer ao Roger, a comissão dele e a todos que trabalham no Bahia hoje, tem me ajudado bastante. Juninho, eu te acompanho já desde a base, a gente se conhece já há um bom tempo, desde quando você era treinado pelo Haroldo Moreira. Então eu imagino o quanto você gosta do Bahia. E sua empolgação quando você foi reapresentado nesse ano, deu para ver na sua entrevista naquele dia. Mas eu quero saber, além disso, o fato de você gostar do Bahia, tudo bem, te empolgou, mas ter olhado como o Bahia esteve no ano passado, jogando muito bem, empolgando, dando 3-0 no Flamengo, isso também empolga ter o fato de ter um time competitivo para estar junto? Cara, o Bahia nos últimos 3, 4 anos tem montado times competitivos. Começa pelo time de 2016 daquela Série B. Então, depois do time da Série B de 2016, a gente montou um time que disputou bem o Brasileirão de 2017. Eu estava nesse time, né? Tanto no início como reserva e depois como titular. E em 2018 o Bahia retornou construindo um novo elenco, um elenco muito forte. Novamente em 2019, que foi o ano que eu mais acompanhei o Bahia se colocou não só entre os grandes, mas como os primeiros clubes, com estrutura e com futebol. Então o Bahia, quando joga contra os clubes grandes, que também é um clube grande, como o Flamengo, como o Palmeiras, o Bahia é de igual para igual. E isso que traz não só o Juninho Capixaba, como os outros jogadores também, querer jogar pelo Bahia. Eu acho que o Bahia hoje, teve outras épocas também, que se comporta como um clube de massa, como o Bahia tem que ser. O Bahia não tem que se acanhar, o Bahia tem que se comportar assim contra esse clube, como o resultado contra o Flamengo naquele jogo, que engoliu o Flamengo dentro de casa. O Flamengo não conseguiu jogar o grande futebol que o Flamengo estava jogando, e não só contra ele, contra outros clubes também, de igual para igual. Então isso que traz a mim, o Juninho Capixaba, voltar para o Bahia com essa perspectiva, com essa felicidade e com essa vontade e gana de jogar. E eu creio eu, que todos os outros jogadores que vêm também vêm com essa gana e com essa vontade. Além do Bahia ter se mostrado competitivo no Brasileiro, também teve a Sul-Americana de 2018, que teve toda aquela situação contra o Atlético Paranaense. E eu vejo esse ano, Juninho, os jogadores falando mais na Sul-Americana, tá virando mesmo uma conversa, um pacto entre vocês, é isso mesmo? A cabeça de também ir longe na Sul-Americana e quem sabe ganhar esse título? Cara, eu, Juninho Capixaba, estou aqui no Bahia desde 2011, se eu não me engano. Então, tem muito tempo que o Bahia não participa dessa competição tão bem como participou, acho que em 2018, se eu não me engano, né? E por Bahia ter chegado àquele ponto, o Bahia é capaz. E eu acho que isso que o Bahia tem que entender e tem que colocar na cabeça. Isso que eu falo, Bahia é o termo geral, tanto o staff, tanto os jogadores. Então, eu acho que se a gente colocar na cabeça esse ano que pode chegar longe, que pode chegar um título, a gente vai conseguir chegar, porque o ser humano tem que suprir sempre os seus objetivos. Se o meu objetivo hoje
é chegar nas quartas de finais, eu posso chegar na final, porque as quartas de finais são só mais 4 jogos até a final, então eu tenho que colocar na minha cabeça, eu tenho que sempre suprir as minhas próprias expectativas, e todos os atletas e comissão, todos esses têm que ser a mesma coisa. E esse ano a gente começou com o pé direito, eu acho que a gente está bem. Então, se a gente continuar assim e manter esse trabalho, eu creio que, não sei quando que voltará a Sul-Americana, mas quando voltar, o mais rápido possível, a gente já vai estar podendo estar nas fases finais. E se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se não for esse ano, pode ser outros anos também, a gente vai ser campeão nesse campeonato. Nessa linha, então, falando de brasileiro, Libertadores também é uma coisa que está no projeto de você, sem dúvida. Com certeza o Bahia se comportou. Acho que o ano passado foi por um triz que o Bahia não conquistou essa Libertadores. E com essas novas vagas que abriram, cara, eu tenho certeza que a gente é capaz. A gente olhando o futebol brasileiro, a gente é capaz de chegar numa Libertadores. E isso vai ser muito bom e gratificante para a torcida do Bahia. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer marcar a história no clube. E se a gente conseguir, a gente vai ficar muito lisonjeado. Juninho, você já foi calouro, já entrou ali, saindo da base, indo pro profissional, já sofreu muito com os veteranos. Só que agora você tem 23 anos, ainda jovem, mas já é um veterano, tem experiência. Como é que tem sido receber essa meninada que tá chegando? João Pedro, Edilson, entre outros. Essa meninada tá vindo do Sub-20. Tem trote pra eles? Como é que é a resenha com essa galera? Cara, na minha época eu tinha muito mais trote do que isso. Então... Como é que foi contigo mesmo? Teve corte de cabelo? Não foi? Conta aí pra gente. Na minha época, o Enzo, que hoje tá no Náutico, cortou meu cabelo, desenhou um K9 na minha cabeça. Mas eu levei muito na esportiva, eu ficava muito feliz naquela época, então eu sei que eu tinha que passar por esse batismo que a gente tem ali. E hoje, estando nessa posição, eu procuro o máximo ensinar um pouquinho do que eu aprendi no futebol com esses 23 anos que eu tenho de idade. E eu acho que 3, 4 anos de futebol, eu tento procurar ao máximo passar para essa garotada, que eu também sou um garoto, mas que eu tenho um pouco mais de experiência. O caminho correto, o mais fácil possível, é você assimilar o que o treinador está passando, assimilar o que os mais velhos estão passando, porque eles entendem e já estão muito mais tempo naquele meio de futebol. Então eu procuro o máximo estar ajudando esses meninos, e com certeza eu também vou batizar eles, porque eu não sou bobo. É a minha vez agora de batizar, eu não posso deixar passar em branco, e eu tenho certeza que se eu puder eu vou agregar bastante na vida desses meninos também. Você vai servir como um conselheiro para esses meninos, e com certeza você deve ter tido o seu no Bahia. Teve alguém que você se espelhou, teve alguém que você olhou assim, pô, eu quero estar no nível desse cara, eu quero chegar na posição que ele está. Quem é que você se espelhava? Cara, eu tinha esse espelho de jogar e chegar ao nível de vários atletas que passaram pelo Bahia. Eu cheguei no Bahia desde a época de Avni Dodô. Então, sim, eram laterais muito, mas muito bem recepcionados assim pela torcida, e eu via aquilo. Eu ia gandular jogos no Pituaçu, eu via os jogos no Bahia. Eu peguei um jogo no Bahia na arquibancada, foi a primeira vez que eu sentei naquelas cadeiras cativas. Na época, Bahia e São Paulo, 4-2 ou 4-3, se eu não me engano. 4-3. Foi um puta jogaço do Bahia, cara. Então, eu peguei aqueles atletas como Souza Caveirão, Carlos Alberto, Júnior, Diabo Louro, Tite naquela época, diversos jogadores que, cara, Marcelo Lomba, que naquela época me inspirava também, eu olhava aqueles jogadores, eu pegava feedbacks, mas o cara assim que da época que eu subi ao profissional foi no ano seguinte, que chegou ao Bahia, foi em 2016, eu acho que foi o Lucas Fonseca, o cara que eu colei do lado, o cara que me ensinava, o cara que falava, faz isso, faz aquilo, tanto o Lucas Fonseca como outros atletas também, como o Juninho Volante na época, Zé Rafael, que era um cara já consagrado também, já se tornou profissional, acho que no Paraná ou no Curitiba, se eu não me engano. Então eu fui pegando feedbacks, mas o cara que eu colhei, o cara que era trabalhador, o cara que todo dia me passava o que tinha que fazer, o Anderson também. Então eu me colhei nesse cara, e hoje eu só tenho a agradecer, porque ele foi um cara que me ajudou, me colocou no caminho correto. Esse processo, quando você subiu, foi muito difícil, essa questão de adaptação para você? Conta um pouquinho como é que foi essa transição de sair da base para o profissional. A gente sabe que
a torcida do Bahia sempre pega muito no pé dos meninos da base. Como é que foi pra você esse processo, cara? Ter que aguentar essa pressão, saber que você é prata da casa, que você vai receber um pouco mais de cobrança. Cara, pra te falar a verdade, eu senti muito pouco essa cobrança do Bahia pelo fato de colocar na minha cabeça, desde a época da base, assistindo os jogadores, de que no dia que eu estivesse no lugar deles, eu iria estar jogando o meu melhor futebol, ia estar fazendo o meu melhor jogo, sempre, estar sempre dando o meu melhor pelo Bahia e pela torcida. E eu me lembro quando eu entrei nos gramados com 35 mil pessoas pela primeira vez em 2015 contra o Paysandu, e que era o jogo que a gente estava muito bem, que eu me comportei assim, bem, eu me comportei bem, eu marquei bem, eu fui seguro, eu fiz bom passe. Eu não fiz o jogo que eu queria fazer, óbvio, que era tudo novo, a perna pesa com 10, 15 minutos de jogo. O futebol profissional era muito mais, totalmente mais pesado, totalmente diferente, jogadores cortando caminho, muito mais força física. Então, eu peguei, coloquei na minha cabeça e senti muito menos que eu achei que eu iria sentir. Mas que eu passei por essa adaptação, sim. Teve cobrança, sim. Eu fiz jogos em 2017 que eu oscilei bastante, mas que eu me comportei bem e que eu procurei o máximo me adaptar e assimilar o que eu tinha feito de errado para no próximo jogo tentar fazer de melhor. E eu acho que a minha passagem em 2017 disse muito isso, que eu fiz poucos jogos abaixo do nível regular. Eu fiz jogos regulares para nível máximo e níveis altos. Eu pego jogos contra Corinthians, contra Grêmio, contra Palmeiras no Pacaembu, que a gente empatou 2-2. Então eu acho que eu senti bem pouco por estar me preparando psicologicamente e escutando o que outros jogadores falavam também. Acho que a prova de seu amadurecimento, Juninho, dando uma opinião aqui, ficou bem clara no ano passado, no Grêmio. Você aparecia mais vezes, chegou a fazer o seu primeiro gol como profissional, participar de jogadas para gol. Queria que você contasse como é que foi essa resenha do seu primeiro gol, cara. Como é que foi esse dia? Se você puder lembrar do lance e de toda a resenha que envolveu aquilo ali, seria legal. Eu vou te contar uma história que eu acho que poucos sabem, só o elenco do Grêmio. Nesse dia na véspera do jogo contra o Paraná, na Arena do Grêmio, eu passei pelo Renato Portaluppi. Eu não me lembro o carro dele na época, mas eu ultrapassei ele perto da via do clube já, porque eu acho que ele estava a 50 ou 40 por hora. Eu ultrapassei ele a 75, 80 por hora, se eu não me engano, na época. E quando chegou no clube, ele procurou saber de quem era o carro daquele jogador. Ele sabia que era um atleta. E quando chegamos naquela rodinha de início de treino, ele falou tudo que ele tinha que falar pra gente, passar, e no final ele apontou pra mim, ele falou assim, eu não sabia que eu ia jogar, eu não achava ainda que eu ia jogar, que eu ia estrear naquele dia. Ele chegou pra mim e falou bem assim, eu quero te ver amanhã na arena na mesma velocidade que você passou por mim de carro hoje. Cara, eu fiquei surpreso, porque eu não vi que era ele no carro. Eu fiquei surpreso e eu falei, puta merda, pega essa responsabilidade logo no primeiro jogo. Pra que eu fui ultrapassar esse cara? E levei aquilo na esportiva, cara. Levei aquilo na esportiva, a brincadeira que ele fez, mas sabendo também que existia uma certa cobrança ali, porque eu sei que ele era um cara muito consagrado e me jogar na arena naquele momento, eu acho que ele também estava muito esperançoso já de me ver jogar. E naquele jogo eu tive a felicidade de fazer uma excelente estreia, de fazer um gol de cabeça que depois que fiz o gol, eu fui até ele e falei, aí, é o que você estava esperando, era o que você pediu. E fiz aquela resenha, levei bastante na esportiva e fiquei muito feliz, aquele dia foi muito especial para mim. Falando em resenha, cara, no Corinthians você mesmo contou que aprendeu um pouco mais, que pegou um pouco mais de experiência. Eu tava numa live com o Alexandre Pretzel, que é um repórter lá do Sul, que tava acompanhando o jogo do Corinthians na época que você tava lá. E ele me disse que o Cássio e o Balbuena pegavam muito no seu pé, encheu o seu saco durante o jogo. Eles cobravam mesmo? Como é que era isso? Conta aí pra mim. Cara, o Corinthians, eu cheguei lá sabendo que eu tinha jogadores de alto nível. São jogadores que, como o Cássio, como o Balbuena, se eu citar o time inteiro, o elenco inteiro do Sim. Corinthians era de alto nível. E eu era um dos que estava chegando para
suprir uma posição de um jogador de excelente qualidade, que era o Arana, prata da casa. O Arana. Eu cheguei no Corinthians com uma responsabilidade assim absurda, que eu ainda não tinha aquela dimensão, aquele discernimento para saber o quão grande era aquilo, e um treinador também que era de massa, que era o Tite. Então, desculpa, que era o Carille, que era o auxiliar do Tite na época. E Cássio, Balbuena, Gabriel, tinha diversos jogadores que não se fala pegar no pé. São jogadores que me cobravam, porque sabia do meu potencial e sabia do que eu podia dar. E o Cássio Balbuena era um dos que mais pegavam no meu pé. Essa é a frase que a gente usa. E que eles pegavam bastante, porque eles sabiam do meu potencial e que sabiam o que eu podia dar. E tinha jogos que quando eu começava a oscilar e quando eu começava a errar, por estar sentindo um pouco essa adaptação ao time, eles pegavam no meu pé e falavam, vamos, faz isso, ganha confiança. E foram caras que me ajudaram também. Eu creio eu que assimilei bastante o Cássio pela experiência, pela carreira vitoriosa. Acho que sem sombra de dúvida o Balbuena também foram caras que me ajudaram e que eu tenho a agradecer, porque foram caras que agregaram na minha carreira e que eu agradeço por ter pegado no meu pé, porque se não tivesse pego no meu pé eu não teria se tornado o cara que me tornei hoje. Então eu acho que foram coisas para o meu bem e eu tenho certeza que só tive bons frutos daquilo. Vamos voltar um pouquinho para o Bahia, Juninho. Vamos falar de Bahia, que é o clube que você está, o clube que você defende, é o clube que a gente tem que valorizar aqui no momento. Juninho, como é que tem sido a experiência de agora? A gente sabe que o pessoal sempre filma os treinos, sempre acompanha, mas agora é uma pegada diferente, é uma pegada de transmissão ao vivo. O torcedor tem um sócio digital agora, onde pode estar acompanhando vocês chegando no treinamento, vocês fazendo ali o trabalho. Muda alguma coisa? Como é que está sendo para você essa adaptação agora, essa nova plataforma do Bahia? Cara, creio eu que está sendo diferente mais para a torcida do que para nós atletas. Porque quando a gente vai treinar, a gente já não tem aquele número. Um dia ou outro a gente tem um número aglomerado de torcedores ali assistindo o treino. Então acho que está sendo muito melhor para eles acompanharem esse nosso dia a dia, a nossa chegada ao clube, o nosso tipo de aquecimento, o nosso tipo de trabalho, cada um como se comporta, aquele ambiente bom, aquela brincadeira que a gente tem, para que chegue dentro de campo todos nós sejamos leves para atuar e fazer um excelente jogo. Então acho que para o torcedor está sendo muito melhor, está mais perto da gente e para nós assim não tem sido tão diferente, pelo menos para o Juninho Capixaba. Eu acho que esse sócio digital tem sido massa, na minha opinião, no meu ver, para o torcedor, e creio eu que torcedores têm entrado ali nessas lives ao vivo para assistir o treino e acompanhar melhor, que é uma oportunidade também para alguns torcedores que não têm aquela condição de ir até o clube ou mora muito longe, ou nessa pandemia, como está acontecendo, não dá para assistir o treino. Então, sim, creio eu que tá sendo diferente mais para a torcida, acho que, do que para nós. Amanhã é dia de rachão, o presidente está prometendo que vai jogar. Como é que é isso de marcar o presidente amanhã, Juninho? Tem que pegar leve, hein? Só que tem um detalhe. O presidente joga no meu time, que ele chegou a falar que vai formar um ataque com o Nino Paraíba. Só que ele esquece que tem uma responsabilidade muito maior, que nesse ataque desse time, você tem um Roger como atacante de beirada, eu como atacante de beirada pela direita e o Nino Paraíba pelo centro. Eu quero saber aonde que ele vai entrar, porque pelos meus cálculos, eu e o Roger somos artilheiros do time e somos líderes de assistência. Eu acho que o presidente vai ter que recuar um pouquinho mais, porque acho que vai ser difícil para ele entrar nesse time. E o Fernandão é bom goleiro mesmo, Juninho? Cara, não é bom, não é excelente goleiro, é o goleiro do meu time, cara. Pezão é um excelente goleiro. É o cara ele que pegou, fecha o gol. Você viu que o jogo com Santa Cruz ali, ele segurou a onda legal, hein? Ele fez uma defesa ali. Como é que foi ali aquela situação ali, cara? Rapaz, aquela situação ali foi cara, pro complicado, atleta é bem difícil. É bem difícil, uma responsabilidade muito grande, porque se ele entra ali e toma o gol, talvez seria o cara que seria ocupado pelo gol, né? Mas creio eu que não seria também, pelo fato de ser um atleta de linha. A torcida com certeza veria aquilo como, poxa, um quebra-galho naquele dia, mas o Fernandão se comportou muito bem e fez uma defesa assim
foi um chute que eu tava naquele primeiro pau e eu vi que a bola balançou pra caramba e que fez uma defesa que nos ajudou bastante. Juninho, fala pra mim, você contou uma história legal sua no Grêmio. Tem alguma história especial no Bahia, de algum grande jogo que você fez? Tem alguma coisa que você possa contar aí de bastidor, alguma resenha? Fala aí. Cara, teve diversos jogos assim que marcaram pra mim, porque naquela época eu tava me comportando tão bem dentro dos jogos que eu citei aqui também, jogos contra Corinthians, Grêmio, Palmeiras no Pacaembu. Foram jogos assim que eu fui o destaque do time. Então, jogar contra o clube grande de igual para igual, para mim era o que eu tinha na minha cabeça. Eu não posso me acanhar porque eu tô vendo um Edilson do Grêmio, um cara que é muito vitorioso na época. Eu não posso me acanhar porque eu tô vendo o Edilson. Eu tenho que tentar ser melhor do que o Edilson, respeitando o Edilson. Isso no futebol é normal, é uma disputa sadia. Então eu tinha que me comportar daquele jeito. Então, tanto quanto o Edilson, tanto quanto o Fagner no Corinthians, era o Fagner e o Romero, eram caras que jogavam do meu lado na época. Então, no Palmeiras, era o William Bigode, e eu não me recordo hoje o lateral direito que era, mas teve jogos assim que eu me comportei que saí assim bastante feliz e realizado em estar realizando um excelente jogo e sendo o destaque do time, por ser prata da casa, por ter uma responsabilidade. Então, eu me comportei bem e saí muito feliz nesses jogos assim que marcaram para mim. Foram os principais jogos contra os clubes grandes. Qual o cara mais difícil de marcar? Mais difícil, cara. Pode ser do Bahia também, se você quiser. Também tem do Bahia. Tanto do Bahia, tanto dos outros clubes. Vamos Mas fazer assim: você diz um do Bahia e diz um dos outros clubes. do Bahia, você fala no ano que eu joguei, em 2017, ou... Pode ser no ano que você jogou, pode ser agora. Qual é o cara no treinamento? Olha que, Puta porra, que esse pariu! é. Elber Cleison. Elber Cleison são caras que habilidosos, assim, que... Puta, são muito difíceis de marcar. Não só ele, como os outros, que eu agora não tô me recordando, mas são diversos jogadores. Agora... Mas os principais, assim, que eu vejo, assim, no perfil de marcar de velocidade, acho que o Elber, o Cleison, o Rossi também, é um cara bem difícil de marcar. Então... Dos outros clubes, assim, eu vejo como o William Bigode. O Palmeiras me deu muito trabalho. O Romero, Chatinho, né? o Romero do Corinthians era muito brigador, era um cara que também foi chato. Do Grêmio naquela época, eu não me recordo quem jogou pelo meu lado. Não me recordo agora quem jogou pelo meu lado, cara. Mas outro que eu achei muito difícil também de marcar, que tinha uma jogada muito difícil, que era driblar pro fundo, driblar pro meio, que tinha ambas as pernas, era o Otero, do Atlético Mineiro na época. Era um jogador de muita qualidade. Cara, e diversos. Berrio do Flamengo, deu um puta trabalhão no Ninho do Esse Urubu. corre, hein? Puta merda. Tem muitos. Se eu for falar pra vocês, tem um arsenal de grandes jogadores difíceis de marcar. Seu sonho no Bahia, Juninho. Meu sonho no Bahia, cara. Meu sonho no Bahia é colocar uma estrela com esse clube no peito. Acho que eu me emociono em falar que o Bahia foi o clube que me deu a minha primeira oportunidade. Assim, tem o Bahia no meu coração como minha família. E ser campeão brasileiro para esse clube, eu acho que para mim vai ser um sonho muito grande. Não só como atleta, mas na vida pessoal também. Eu me comporto hoje como os jogadores que não passaram em branco pelo Bahia. Eu estava naquele título da Copa do Nordeste, eu estava nos títulos do Campeonato Baiano, e hoje eu quero muito ser campeão por esse clube, porque eu voltei para cá com uma expectativa de atingir o meu melhor futebol e ser vitorioso, para falar agora com liberdade, não triunfal, mas ser vitorioso com esse clube, que eu acho que é o clube que me revelou, e é o clube que eu tenho um sentimento de carinho muito grande, e que no dia que eu for campeão, mas já fui campeão, mas campeão jogando, eu vou me sentir bastante realizado. Ó, Juninho, a galera mandando um abraço pra você. Moqueca do Capixaba,
Letícia Oliveira, todo mundo comentando aí. Você emocionado, você o quanto você gosta do Bahia. O Leonardo aí, você é o cara, pô. Você vai atingir esse objetivo por nós. Só tenho A a galera agradecer toda aí. o pessoal aí da Muqueca, todo mundo aí pela mensagem. Então, para mim é gratificante receber o carinho do torcedor, mas eu tenho que manter, eu acho que o futebol que eu venho fazendo pelo Bahia, porque senão eu não vou me sentir esse cara realizado. Vamos lá, mais uma pra gente fechar o nosso papo aqui, Juninho. Fala pra gente sobre essa estreia contra o Náutico, como é que você observou o adversário ontem, o que é que dá pra esperar aí? Inclusive reencontro seu com o Chiesa, que cortou o seu cabelo. Fala dessa partida, como é que você tá projetando aí esse reencontro? Cara, eu tô com uma expectativa muito grande, acho que eu tô com um tesão muito grande para jogar, então, mas eu sei que eu vou ter que dosar nesse jogo, não sou eu como os outros jogadores também, que a gente está voltando depois de 120 dias, quase aí parado, sem jogos. Eu vi um Náutico ontem também que sentiu um pouco a partida, eu vi jogadores sentindo cãibra, mas é normal, eu não vejo isso como uma fragilidade do Náutico, porque também nós podemos sentir isso, então eu vejo como um jogo difícil, assim, é um clássico do Nordeste. A gente não pode deixar de frisar que é um clássico nordestino, um Náutico, como outros clássicos também que irão acontecer. Mas para uma volta, jogar contra o Náutico, um clássico do Nordeste, já é mais do que uma inspiração, uma coisa assim que vai nos despertar algo bom, que nos tire do nosso comodismo e que realize um excelente jogo. E quero sair com um triunfo desse jogo, com certeza. Por estar jogando em casa, por ter que propor o jogo, acho que vai ser muito bom para nós. Vai ser um jogo muito difícil, mas eu quero sair com um triunfo para voltar com o pé direito. E no outro dia já tem Baiano, Atlético de Alagoas, loucura, né, cara? Como é que tá isso para vocês do elenco? Como é que tá essa resenha? Eu acho que a integração desses meninos aí justamente visando esses jogos. O jogo hoje, o jogo amanhã, vai ser muito novo para nós. Pode ter certeza que vai ser muita novidade para nós aí e que o mais rápido possível a gente vai ter que se adaptar, se recuperar e poder estar em campo 100% para o clube. Juninho, cara, muito obrigado pela atenção aqui com a gente do Bahia Notícias. Eu posso falar por mim, que te acompanha há muito tempo. Você sempre foi um cara muito legal com a gente da imprensa, então só tenho a agradecer. Bom trabalho para você. Feliz pelo seu retorno aí ao Bahia, que você tenha muito sucesso, cara. Ulisses, eu que agradeço, acho que pela essa conversa aqui. E, porra, eu sempre tenho tentado tratar muito bem o pessoal da imprensa. Eu não vejo vocês como pessoas que são inimigas nossas. Com certeza vocês são pessoas que são amigas, que estão ali vivendo nosso dia a dia. São pessoas que sabem e têm capacidade de falar, sim, um pouco de nós ali. E eu só tenho a agradecer também pelo convite e espero voltar outras vezes também para bater esse papo. Valeu? Valeu, Juninho, muito obrigado. Bora só ver se tem alguém mandando um alô aqui. A galera chega junto. Juninho, passa no meu oficial, Muqueca do Capixaba aqui, ó. A galera gosta de você aí, viu, Juninho? Pode deixar. Futuro jogador, você é craque, Juninho. Obrigado, a galera pessoal. Te curte demais, velho. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Galera toda mandando alô aí, toda mandando abraço pra você. Assim, Juninho, um abraço pra você. Bom dia. E tem treino de tarde, hein? Com certeza, pode deixar que eu vou estar lá. Daqui a pouco tem treino. Pode deixar. Valeu, a gente vai estar acompanhando o Rachão amanhã. Deixa um gol pra Muqueca do Capixaba aí, que tá falando de ti o tempo todo aí na live. Pode deixar. Valeu, Ulisses. Valeu, Juninho. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí, galera. Essa foi a live com o Capixaba do Bahia. Ele já saiu aqui, já deixou a gente. Vocês acompanhem todos os detalhes dessa volta do futebol na coluna de esportes do Bahia Notícias. Agradeço a todo mundo aí pela participação. Um grande abraço e até a próxima.